Por mais que você esteja certo sobre a direção, para que lado que o mercado vai, muitas vezes é capaz de você ainda acertar esse movimento, mas não exatamente o momento correto de entrar na operação. Você pode ser estopado antes mesmo do mercado seguir todo o teu racional. Então, por isso é tão importante você entender aonde entrar, o momento certo e exato para realmente configurar e apertar o botão da sua operação. E é isso que a gente vai falar hoje. Quando e como, quais são os sinais que o mercado vai te dar naquele momento exato que ele está tentando e está seguindo o teu racional. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, como eu comentei, a ideia é falar um pouco mais estrategicamente, mais no detalhe de qual é o momento exato de abrir uma ordem de operação e aproveitar para captar esse movimento que você está buscando com tudo o seu racional. A ideia básica é que você tenha gatilhos, confirmações que o preço vai trazer para você, movimentos normalmente que envolvem a vela específica ou algumas velas, te indicando um padrão, aquela configuração que você sabe que tende a funcionar. O mercado está trazendo uma reação naquele ponto que você espera para poder executar a operação. E, na minha opinião, talvez o mais forte, um dos que mais funcionem, é o engolfo. Nada mais é do que uma vela de força favorável àquele movimento que você está buscando. Nesse caso aqui, é uma baixa, então a gente tem essa vela preta fechando aqui maior, ou no mínimo na mesma proporção que a vela anterior, que era uma vela positiva, uma vela de alta. Nesse momento o mercado está dizendo, olha só, está entrando força vendedora para esse movimento. Movimento que é simples e básico, o mercado rompeu essa região de interesse, voltou para retestar, fazendo pullback, e nesse pullback a gente vai esperar uma confirmação para pegar esse movimento de baixa. Ou seja, eu tinha o meu racional, eu tinha as informações e as confirmações que o mercado tinha essa região toda aqui para respeitar como uma área de interesse importante. Eu tinha a tendência que o mercado seguisse a mesma direção que eu estava propondo, porém eu precisava das confirmações para que me mostrassem de fato que era nesse momento. Afinal, se eu tivesse me posicionado talvez antes, colocado essa mesma ordem de venda um pouco mais para o lado, e talvez colocado um stop mais curto, eu poderia ter sido estopado colocando um stop acima dessa vela azul, teria estopado e ainda assim o mercado poderia seguir o meu movimento, o meu racional. Ou seja, a gente precisa estar certo sobre a direção e também o momento correto. E essas confirmações que vocês precisam buscar. Se a gente for olhar, por exemplo, em outros time frames, eu sempre recomendo que vocês façam isso nos time frames maiores, mesmo que tu opere ali M1, M5, independente da forma que tu tenha o teu racional, sempre procure as confirmações, os gatilhos de execução, talvez em time frames maiores, que vão garantir essa execução mais correta. Outro dos padrões, talvez um dos melhores, é o Evening Star. Ou seja, essas três velas formando aqui, tem uma vela positiva de força, uma vela que mostra a perda do movimento, ou seja, o mercado já está mudando talvez de direção ou entrando os indecisos, porque os compradores e os vendedores estão em uma proporção mais próxima, ou seja, aqui tem um doji, e a partir daí vem a força vendedora seguindo o movimento que a gente está buscando nessa entrada. Esse é um dos padrões mais interessantes, e para a gente colocar um extra, uma confirmação a mais, eu sempre gosto de ver a mudança de estrutura. Ou seja, o mercado vinha colocando topos e fundos cada vez mais altos, até o momento que ele vai fazer uma breve consolidação, rompe para cima e depois, pum, faz a inversão. Ele vinha de um movimento de alta e perde os últimos fundos. Quando ele perde os últimos fundos e mostra para a gente uma confirmação, um gatilho, como eu comentei, como um Evening Star, que a gente viu aqui no H2, a gente viu no H4, um engolfo forte, mostrando para a gente que aquela região está realmente sendo respeitada, e a gente tem outros time frames alinhados. Nesse caso, dessa operação em específico, a gente tinha o semanal, o diário, o 4 horas, e agora os time frames menores, os 30, o H1 e o 15 minutos, todos eles perdendo a estrutura. Porque se a gente é capaz de enxergar que essa aqui era a última estrutura do H1, consequentemente no 15 e no 30, a estrutura também foi perdida. Talvez não tivesse exatamente aqui, talvez no 15 estivesse mais aqui em cima, mas ela também foi perdida. A partir desse momento de entrada, o que a gente tem? Todos os time frames, pelo menos dos quais eu utilizo, estavam todos alinhados para a mesma direção. Ou seja, eu tinha ainda mais confirmações de que muito provavelmente era nesse momento que o mercado ia entregar o movimento de baixa que eu estava esperando. Porque, de novo, eu posso acertar a direção e nesse ponto não é tão difícil, já que o mercado tem somente dois lados. Ou ele sobe, ou ele desce. Mas o desafio no mercado, o desafio do trade como um todo é qual é o momento exato de entrar em uma operação, de colocar a risco e esperar um retorno
em cima dela. E foi nesse momento, como eu comentei, com essas confirmações que eu fiz essa operação para pagar pra gente aí quase 3R, beleza? E aí deixa eu aproveitar e comentar para vocês, porque esses mesmos gatilhos que eu usei nessa operação, tem um vídeo anterior aqui no canal mostrando os principais que eu utilizo, então eu recomendo fortemente que você acesse os últimos vídeos aqui, te inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, deixa um like nesse vídeo se tu gostou desse conteúdo para levar para mais pessoas, e também segue o Instagram do canal, tem o arroba aqui embaixo, o link também na descrição, caso tu queira acompanhar esse conteúdo por lá. Outra coisa, para quem acompanha aqui todos os vídeos do canal, semanalmente eu posto as operações que a gente faz juntos, para mostrar a passagem, uma tentativa para a gente passar em uma prova, em uma mesa proprietária juntos. E qual que é a ideia disso? É mostrar e ser transparente com vocês. No momento, essa operação eu não fechei, ela não está fechada. Ela está pagando agora mais ou menos $430, porque ela está aberta. Tá? O meu objetivo, para quem acompanha o canal, é passar logo nessa segunda fase. A gente teve 2 prejuízos anteriores, mas a gente estava buscando um trade como esse daqui, mais ou menos 4R. Buscar fechar e romper essa região aqui abaixo, ou pelo menos tentar fazer esse movimento. Ontem foi muito positivo, a gente chegou aqui mais ou menos $1.500 nessa última descida, mas as mesmas notícias que ajudaram esse movimento todo cair para baixo ontem, hoje já fizeram um movimento inverso. Eu confesso que eu ainda não decidi se eu vou fechar ou não essa operação, pelo menos hoje é quinta-feira, tá? Mais ou menos aqui dia 19, eu estou ainda deciso se eu fecho, provavelmente vou acabar fechando amanhã, não hoje. Vai ficar com um retorno talvez aqui nessa proporção de 1R, 2R se voltar amanhã, ou até fechar no 0 a 0. Tá? Não vou deixar ela voltar ali para pegar meu stop se for o caso. Vou tentar fechar em algum momento que faça mais sentido. E infelizmente, pode até falar, pô, foi ganancioso, porque buscou tanto? Nesse caso, porque fazia sentido ou a gente passa logo com esse trade e resolver essa conta, já deixar ela passada, ou de qualquer forma, independente do resultado, mesmo que fosse um BE, a gente vai precisar de mais uma entrada. Aquela conta está um pouquinho para trás, a gente teve um trade negativo anteriormente, então a gente precisaria de qualquer forma de mais um trade. Mesmo que seja para sair no BE, no 0 a 0, a gente precisa de mais um trade para pegar e passar direto um pouco maior, como seria o caso desse aqui de 4R, ou a gente precisaria de qualquer forma de um 2R, de um 3R, dependendo de qual for o resultado dessa operação aqui, em que momento ela for fechada. Então, eu prefiro ser assim mais agressivo, arriscar, tentar ganhar tempo e ver se a gente já passava nesse caso. Não foi, talvez ainda pode ir, acho pouco provável pelo movimento que ele está fazendo aqui. Tem chance de sair no 0 a 0, mas faz parte. O importante é, o racional estava certo, a configuração e a mentalidade certa para poder conseguir pegar a operação no momento que ela ofereceu de fato a entrada, e a partir daí são ajustes, porque o mercado ele não está aqui para pagar quando a gente quer, no tempo que a gente quer, no horário, enfim, quando a gente quer. O mercado está para fazer o movimento dele. Eu que estou colocando a necessidade dele chegar aqui e pagar os 4R. Eu sabia que tinha chance, já tinha analisado, que ele poderia consolidar nessa região que ele já tinha anteriormente, e o mais provável é que ele pagasse com segurança os 2R. Os 3R ele pagou tranquilo, tá? Foi ali no limite, mas chegar até lá embaixo, nos 4R tinha o risco, e eu preferi assumir por conta também de ganhar tempo, e eu gosto de ser agressivo em toda mesa proprietária que eu estou tentando passar, e recomendo que vocês façam o mesmo. Beleza, pessoal? Eu espero de verdade que o conteúdo aqui tenha agregado, faça vocês também ser mais assertivo para não errar o timing da entrada, e também deixo para vocês embaixo um link na descrição que vai ajudar caso vocês tenham dificuldade, queiram ter um acompanhamento mais próximo para poder ter esse mesmo nível de resultado. Aqui embaixo tem um link para a gente poder trocar uma ideia, um formulário rápido para entender as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, e se a gente consegue te ajudar de uma forma mais personalizada. Beleza, pessoal? Desejo para vocês ótimos trades, uma boa semana e até o próximo vídeo.